Canadenses. Hoje eu trouxe aqui a Carol e a Lua, né? Mamãe e filha, né? Para contar um pouquinho sobre a experiência delas, né? Com a maternidade aqui no Canadá, claro, dela, mas assim, bom, vocês entenderam aqui, então vou deixar a Carol se apresentar, contar um pouquinho então da história dela, do Instagram dela, e depois a gente parte para as dúvidas que vocês Então, deixaram. meu nome é Carol, Carol Strino, eu sou do Instagram do Vem Pro Canadá, sou mãe de primeira viagem da Lua, que tem um mesinho agora, então super novinha, que nasceu no meio do Natal. Então foi... Nossa! Não, ela começou... Foi dia 25 mesmo? Comecei o trabalho de parto às 4 da manhã do dia 25, e ela nasceu no dia 26 às 8h55 da manhã. Então, eu passei o Natal inteiro em trabalho de parto. Trabalho de parto longo. Ai, que delícia. Pronto. Que mais? Conta pra gente. Então, como eu falei, ela iniciou dia 25 o trabalho de parto. Cancelou meu Natal, né? Eu tinha Natal todo programado para casa. Eu acho que a Carla tá na live. A Carla acho que foi sua cliente também. Carla Martinez, que tá aqui em inverno. Então, ela estava convidada para o nosso Natal. A gente teve que cancelar o Natal de todo mundo em cima da hora, porque eu estava em trabalho de parto. Passei dia 25 praticamente todo em casa, em trabalho de parto, porque cheguei no hospital. Eu ainda não estava com muita dilatação, então eles te mandam de volta para casa. Tomei remédio, tive que tomar morfina, voltar para casa. A morfina foi maravilhosa. Nossa, eu saí do hospital do tipo, eu entendo. Eu sei exatamente por que a galera fica nesse hype da morfina. Porque tirou todas as minhas dores, assim, dos últimos meses de gravidez e tudo. Então, a primeira dose de morfina foi ótima. Aí, voltei no final da noite, porque a morfina estava acabando. Voltei no final da noite para o hospital, com sangramento também. E aí, eu estava com por volta de 2 de dilatação. Ou seja, eu passei o dia 25 praticamente todo para ir de meio centímetro a 2 de dilatação. Aí eles falaram, você quer uma dosinha mais de morfina? A gente te dá morfina, volta para casa, porque a gente só pode te internar depois de 4 centímetros de dilatação. Minha sorte é que eu moro perto do hospital, então para mim foi fácil fazer tudo isso. Mas estava com nevasca aqui, então estava uma delícia o tempo para ficar dirigindo e de volta para o hospital. Mas voltei para casa, passou umas 2 horas, eu já estava começando a chorar de dor. A morfina não adiantou nada, só me deixou zonza, mas não adiantou nada em relação à dor. A gente voltou depois de 2 horas para o hospital, isso já era, sei lá, no meio da madrugada, por volta de meia-noite, 1 da manhã. Voltamos para o hospital e aí quando a menina fez o atendimento de novo, ela falou, agora você já está com mais de 3 de dilatação. Então agora você vai ser internada, eu não vou nem esperar os 4 centímetros, não faz sentido. Você já vai ser internada e vamos começar. Aí eu já avisei para ela desde o início, falei, olha, eu quero epidural, pelo amor de Deus, eu quero epidural. Já estou te avisando porque eu quero tomar epidural. Não me deixa ter o parto natural, porque não é minha vontade, assim, eu entendo, acho lindo quem escolhe isso, mas eu quero epidural. Então, avisei desde o início. Porém, estávamos durante o Natal, não tinha nenhum anestesiologista no hospital, anestesista, né? E aí o anestesista estava, na verdade, de aviso. Aí ela falou, já vou avisar para ele vir pro hospital, porque ele ainda não está aqui. Falei, tá bom. Só que eu evoluí muito rápido. E aí eu quase não consegui tomar epidural, porque quando ele chegou no hospital, eu fui... Isso já era por volta de 2 da manhã, quando eles chamaram o anestesista. Quando ele estava para chegar, eu já estava com 8 de dilatação. Então eu fui em pouquíssimas horas, eu fui de 3 para 8 de dilatação. E eles falaram, olha, se ele chegar e você estiver completamente dilatada, não tem que fazer, não. Parto é você puxar, empurrar, e é isso. Aí você rezou pra todos Nossa, eu os olhei pro meu santos, marido, né? eu passei a gravidez inteira, Kitty, falando com meu marido. Falei, eu vou tomar epidural. Não tem condições de eu ter esse filho sem epidural. Enfim, minha boca maravilhosa. Aí
quando elas estavam me preparando, falando, olha, talvez você não consiga tomar epidural, a gente ainda tá esperando o médico chegar, mas por causa da neve e tudo, blá, 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 eu assim, olhando para elas, já fuzilando, eu quero matar todas vocês que vão me deixar ter filho sem epidural. Quando elas terminaram de falar, o médico chegou. Aí o médico chegou, Pronto. começou todo o Pare processo de dele chorar. me explicar como é que era o epidural, e eu assim, vai, meu filho. Eu já tô Tá. sabendo. E o meu marido, assim, ela vai querer epidural. Não precisa nem explicar, mas tem que explicar por causa do protocolo deles. Aí, quando eu comecei a tomar epidural, eu comecei a ter contração. Eles tiveram que me deitar de novo para ver como é que eu tava de dilatação, me botar de volta para eu tomar finalmente a epidural. Nesse meio tempo, já era mais ou menos por volta das 3 da manhã. Por volta das 3? Não, já era por volta das 5. Aí elas falaram, agora que você tomou epidural, que você tá calma, descansa, e a gente vai deixar você descansar, você já tá completamente dilatada. A gente vai deixar você descansar um pouco, para você ter energia para empurrar. Falei, legal, tá bom. Aí eu passei umas 2 horinhas lá descansando. Quem mais descansou foi meu marido. Eu tava querendo sair logo dessa situação. E aí, Lua nasceu, a gente começou a empurrar por volta das 8. Lua nasceu 8h55. Gente, você Por ficou aí. empurrando 55 minutos. Mas passa muito rápido. Os 55 minutos é o de menos. O problema é todo o anterior. O anterior Passou em 15. é que é o pior. Você tá com dor, né? Assim, o trabalho de parto já é uma coisa que dói, que dói e que dói, né? E que assim, já deixa a gente ansioso, já deixa a gente tenso, já tem um monte de coisa acontecendo, um monte de hormônio, ainda Foi na ótimo. neve. Foi maravilhoso. Então, assim, No meio a do gente, Natal. é claro, assim, acho que assim, a gente acaba vendo, assim, muitas experiências diferentes dessa questão do parto, mas quando a gente tem o complicador, que no Brasil a gente não tem, da neve, de repente você está numa cidade menor, de repente acontece qualquer coisa, o carro não chega no hospital por causa da neve, ou porque entalou, sabe assim, então, pequenos desafios aqui, a gente tem um plus aqui no Canadá, de ter um filho em dezembro. Socorro! Foi uma Nossa. aventura, com certeza. Eu tava com tudo não organizado, porque eu sou desorganizada, bem desorganizada. Mas assim, eu tava muito tranquila em relação ao parto. Mas quando chegou o dia, foi uma bola de neve, assim, foi aumentando o problema direto. Mas, enfim, nasceu com saúde é o que tá valendo. Isso aí. Tá ótimo. E tá Tá muito ótimo. saudável, né, Tô Lua? até boazinha, Tia Kitty, ó. Tô até dormindo, até resolvi dormir. Nossa. Ela Só deu deu aquele aquela susto do abridinha de vou olho. berrar. Então vamos lá. Engravidar durante o college é um problema? Há algum Prejuízo, prejuízo? não vejo tanto prejuízo em relação a financeiro, não tem prejuízo. Eu acho que o prejuízo é em relação a tempo e você conseguir se dedicar às duas coisas. Eu tô fazendo aula no college, porque uma aventura sozinha não é o bastante para mim. Eu resolvi ter duas. Eu tô fazendo 2 aulas no college, então não tô como full-time student, porque eu já sou PR, então tive essa liberdade. E já é complicado. E olha que eu tenho feito uma aula online. Mas assim, conseguir equilibrar o tempo para estar com ela, passar por todas as fases de desenvolvimento e ter tempo de estudar e se dedicar ao college ao mesmo tempo, não é fácil. E olha que, assim, meu marido trabalha de casa, a gente divide praticamente 50-50. Então, se eu tô em aula, ele que tá com ela enquanto está trabalhando. Então, assim, a gente divide muito o tempo com ela e as tarefas. Então, se você tem alguém que vai estar dividindo com você, impossível não é, mas que é difícil, sem dúvida alguma. Então, acho que o prejuízo é mais da sua saúde mental do que em qualquer outra coisa. Eles fazem um acompanhamento mais de Então, essa é uma perto? parte que eu gostei bastante, porque eu não sabia nada sobre ter filho aqui. Então, eu comecei a pesquisar depois que eu engravidei. E aí eu comecei a ficar numa tensão muito grande em relação a não ter médico de família, né? Aqui em inverno é praticamente impossível você conseguir um médico de família.
E aí meu processo foi, eu tive que ir para uma walk-in clinic quando eu descobri que eu estava grávida. E aí da walk-in clinic eles te indicam para um médico. Então vai ser um médico de família obstetra, né? O que faz as duas funções. Então eles te indicam. Isso não quer dizer que você conseguiu um médico de família. Você conseguiu um médico para o período da gravidez. Então, eu tive um acompanhamento médico durante a gravidez. E aí, o que eles fazem é depois de 6 semanas, eu acho, da criança nascida, acabou o seu acompanhamento médico. Então, isso me deixou muito nervosa em relação a como é que a gente vai fazer, né? Porque no Brasil a gente vai, liga, pega um pediatra. É muito prático de você fazer esse tipo de coisa. E aqui você não tem esse tipo de suporte. Mas, assim, depois que ela nasceu, eu tive todo o meu período com o médico, né? E depois que ela nasceu, você, na maternidade mesmo, vem uma enfermeira falar com você e fala sobre todos os suportes que você tem da província e do governo. Aqui eu descobri que eles têm aulas voltadas para as mães, então, aula de amamentação, grupo de apoio de mães, várias aulas sobre maternidade, então, para você ter um suporte. E depois que eu vim para casa, eles avisam, ó, a enfermeira vai te ligar depois do primeiro dia e vai marcar uma visita. Então, veio uma enfermeira para cá no segundo dia que eu estava com a Lu em casa. Veio uma enfermeira e ela te pergunta tudo. Ela vai te perguntar sobre como você está, como está a sua saúde mental, se você tem tido pensamentos negativos, como é que você está lidando, como é que está o seu período com o bebê está sendo fácil de lidar, difícil de lidar, você está tendo facilidade em amamentação. Aí ela dá todas as dicas de amamentação, porque geralmente é uma consultante de amamentação também, de lactação. Então, ela te dá todo o suporte de amamentação. Ela pesa de novo o bebê para ver se o bebê perdeu peso nesse período, para ver se há uma questão de entrar com fórmula. No meu caso, a gente teve que entrar com suplementação com fórmula, porque o meu leite ainda não tinha descido. Então, ela leva a fórmula, inclusive, para você não precisar se preocupar em ter que ir comprar direto. Ela leva a fórmula por alguns dias para você ter esse período para se adaptar e conseguir ir para algum lugar e tal. Então, esse suporte da enfermeira eu achei que foi muito legal. E ela traz também uma penca de folhetos, assim, de todos os programas que tem na cidade. Conversa com você sobre se você tem alguma dúvida sobre os programas. E elas têm um lugar específico, eu esqueci o nome do lugar, mas elas ficam num edifício específico aqui. E você pode ir a qualquer momento. Ela falou, durante o primeiro ano, você pode ir a qualquer momento lá falar com a gente. Tem sempre enfermeiras lá. E, então, qualquer dúvida, você pode ir direto na gente. Inclusive, dúvidas de saúde mesmo. Você pode levar ela direto. Se você não quiser ir na Walk-in Clinic, quiser passar pela gente primeiro, você pode passar pela gente. Então, esse suporte eu acho que foi muito legal. Eu fiquei impressionada em relação a isso. Porque eu me lembro, minha irmã, quando teve filho no Brasil, essa parte não existia. Não sei se existe hoje em dia, mas esse tipo de suporte ela não teve. Então, eu achei bem interessante. Falei, poxa, não tem o suporte médico em si, tão programado como a gente está acostumado no Brasil, mas tem esse suporte da enfermeira. E aí, eu estava tendo um pouquinho de problema para a amamentação. Deu praticamente 2 dias depois que a enfermeira tinha vindo em casa, eles ligaram de novo para mim e falaram, e aí, Carol, como é que tá a questão da amamentação? Tá com mais facilidade? Você quer que a enfermeira vá aí de novo e te ajude com a questão da amamentação? Você quer vir para cá e conversar com a gente? Poxa, vai ter uma aula sobre amamentação no dia blá, 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 a hora tá, blá, blá, blá. Por que você não vem para cá e conversa com a gente? Não sei o que e tal. Então, teve esse suporte muito grande, assim, da parte das enfermeiras. Então, essa parte eu achei muito legal. E eles me ligaram quase umas 3 vezes, assim, para ter certeza que eu estava já ok em relação com o bebê e a amamentação, para eles pararem de me ligar. E mesmo quando eles pararam de me ligar, eles falaram, ó, a gente está aqui, em qualquer momento que você precisar, liga pra gente. Falei, tá bom. Falei, nossa, fiquei impressionada em relação a esse tipo de suporte. E
custo zero, assim, é custeado pelo governo. Então, não tive custo nenhum em relação a isso. Muito bom. Como foi a sua experiência de ter um filho sem ter Essa parte família? é dose, assim, é bem difícil. Eu achei que ia ser mais fácil. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu não imaginava que seria tão difícil. Se você que está tendo um filho no Canadá e tem a possibilidade de trazer os pais ou a mãe para ficar perto de você nesse período, nessa primeira parte, eu aconselho bastante. É complicado, aqui em casa foi só eu e meu marido e eu. Mas assim, eu falo com meus pais diariamente pelo telefone para ela ter esse contato também com meus pais. E para eu ter essa parte também de saúde mental, de conversar com a minha mãe um pouco e tal. Mas é bem complicado. O que me ajudou aqui bastante foram os meus amigos. Foi a rede de apoio que eu criei em relação aos meus amigos daqui. Então, eu tenho várias amigas que já tiveram filhos, seja aqui no Canadá ou em outros países. Eu tenho uma que veio da Inglaterra. E, assim, é bem legal o suporte que essas mães me deram. Então, do dia que eu cheguei em casa, uma delas veio e falou: Ó, tô com a ceia de Natal aqui ainda, vou levar comida para vocês. Então, não precisa se preocupar em se alimentar, eu vou levar comida. E isso aconteceu umas 3 vezes com amigas diferentes, assim, de me ligar e falar: Carol, tô fazendo comida aqui, não se preocupa com o jantar de hoje. Hoje tá tranquilo, tá por nossa conta. E trazia comida para cá e ia embora para casa. Não era nem tipo, a gente quer ver o bebê, quer ficar com o bebê. Era tipo, não, a gente tá dando suporte para você, a gente quer que você fique bem. Então, esse suporte das outras mães, assim, que eu tinha à minha volta, foi muito importante. E, inclusive, amigas que estavam aqui falavam: cara, não tem bebê, mas assim, se você precisar de alguma coisa, grita, fala comigo. Ou se precisar só conversar, a Carla foi uma, falou: Carol, eu não tenho filho, mas assim, se você quiser fazer alguma coisa, se você precisar de alguma coisa, me grita. Eu falei: não, às vezes a gente só quer reclamar mesmo. Falei: se você tiver um ouvido liberado, às vezes a gente só quer reclamar, a gente não quer nem a consultoria, entendeu? Não precisa dar as dicas que todas as mães querem dar. Às vezes a gente só quer reclamar. A gente sabe o que tem que fazer, mas às vezes você só precisa tirar aquilo do corpo e falar todas as suas preocupações e ter alguém que te escute. Eu falei: não precisa ter filho, não precisa saber qual é a orientação que tem que dar. Às vezes é só ter um ouvido amigo. Então, essas amigas, assim, em volta ajudaram bastante. Mas não ter a família realmente é pesado. Os hormônios bagunçam muito, muito mais que as pessoas imaginem antes de ter o filho. Os hormônios ficam bem bagunçados, então, assim, é duro. As primeiras 2 semanas são bem duras. Para ter acesso à saúde, precisou do PR antes ou consegue acessar estando grávida Então, a de um questão de ter canadense? marido canadense ou não influencia em nada, gente. Deixa eu avisar isso. Não me deu benefício nenhuma em relação ao meu marido ser canadense. Não fez diferença nenhuma. A diferença é se você tem acesso no caso aqui, o MSP. Se você tem já a cobertura total, se você está pagando a cobertura, acho que para quem vem, acho que é depois de 3 meses que entra o MSP. Então, a diferença é essa, se você tem acesso ao MSP ou não. Para minha parte, como PR, eu não tive gasto nenhum. Não paguei nada em relação à gravidez e o parto. Eu não paguei absolutamente nada, a não ser, deixa eu pensar. Não paguei absolutamente nada. Eu ia falar a não ser alguns remédios, mas eu nem cheguei a tomar remédio em relação à gravidez. Então, não paguei absolutamente nada o tempo inteiro. Então, todo o acompanhamento médico durante a gravidez e durante o parto e pós-parto, tudo coberto. E eu acho que quem tem o MSP também seria a mesma coisa. Você paga o MSP, a única diferença é essa. O meu MSP é pago direto pelo trabalho, né? Hoje em dia eles não cobram individualmente. Mas se você tem o MSP, eu acho que o tratamento é o mesmo. E existe licença maternidade no Canadá? Então, esse foi o tópico que eu pedi para a Paty incluir aí. Licença maternidade, o que é legal de saber aqui é que geralmente são o normal, básico, né? São 12 meses. Então, você tem direito a 12 meses e você pode estender até 18 meses, ou seja, um ano e meio da criança.
O básico, eles pagam até, o máximo que você consegue é 638 por semana. Então, eles pagam, a base é 55% do seu salário, mas o máximo que eles pagam é 638 por semana. Então, se você 55% do seu salário seria mais do que isso, você não vai receber mais do que 638. E se você escolher pela estendida, o seu benefício é cortado em metade. Então, ou seja, você vai receber só 300 e pouquinho durante cada semana. E é pago 2 vezes a cada 2 semanas. Desculpa, não 2 vezes ao mês. A cada 2 semanas. Super. Estão falando que agora é 650, aumentou. Tá, o meu ainda não aumentou, não. Mas tudo bem, vou ver isso aí. A última vez que eu recebi ainda estava com valor antigo, então não sei. Deve ter aumentado, mas ainda não deve ter englobado o período anterior. Mas enfim. Esse por volta ao valor. O que eu ia falar antes? Super fácil de se cadastrar, foi online. Você põe todas as informações mesmo pelo site. E eles fazem toda a verificação. O meu demorou basicamente, acho que 2 dias para eles verificarem e darem aprovação. Documento de trabalho, meu trabalho mandou direto para o governo, então não precisei nem fazer nenhuma ponte em relação a isso. Foi bem tranquilo. A única coisa que você tem que lembrar é que tem uma ou 2 semanas aí que você fica sem receber, tem um período de espera. Então você tem que se planejar em relação a isso. O meu, como eu tive ela no meio perto do Natal, eu fiz um pouquinho antes, ainda tive uns dias em relação às férias os feriados. Então, rolou algumas semanas assim para eu receber direitinho. Como decidir entre doula ou dula, não sei como então, fala, na verdade, seria entre midwife e o obstetra, o médico de família, né? Eu acho que é preferência. Você vai ter que ver qual é a sua preferência. A midwife é coberta também pelo governo. Então, a sua escolha entre médico ou midwife não tem relação a custo. Mas se você quiser uma doula, que é mais uma acompanhante, ela faz um processo mais de acompanhamento, a doula não é coberta pelo seguro, pelo governo. Então, você tem que pensar em relação a isso. E você pode escolher entre querer cesárea Então, ou eu tava normal? vendo, porque assim, eu não tive muita questão dessa escolha. Eu falei, vai ser o que tiver que ser. Então, aqui normalmente o caminho normal seria parto normal. E se tiver alguma complicação, vira a cesárea, né? E aí eles fazem a cesárea. Aqui eles são muito pró-parto normal. Então, acho que você teria que conversar com o médico para ver. Ele provavelmente vai insistir na questão do parto normal, vai ver quais são os seus medos em relação ao parto normal e tentar mitigar esses medos. Eles vão tentar puxar o parto normal, porque é menos, teoricamente, né? Menos risco, menos custo também para o governo. Então, como a gente está falando de saúde pública no Canadá, eles sempre tentam ir pela parte que vai ter menos risco e menos custo. Mas você tem a opção de conversar com um médico e ver se o médico vai aceitar fazer uma opção pelo parto cesáreo, entendeu? Eu quase não vi. Eu perguntei para o meu marido se ele soube de alguém que optou por uma cesárea e passou por uma cesárea eletiva. E ele falou que não conhece ninguém, a não ser que não tenha tido motivos médicos, né? Então. Entendi. Eu até conheço uma outra pessoa, mas assim, acho que depende realmente. Você vai ter que conversar com o médico, vai ver o que ele vai achar. E cada médico é um médico, né? Então tem uns que vão ser tranquilos, vai ter um que vai falar, não vou fazer, você vai ter que achar outro médico. Então. E vamos lá, vamos para a última pergunta então. Você recomenda a experiência de ter filhos no Canadá ou acha que se tivesse nascido no Brasil teria um melhor atendimento? Então, essa pergunta é polêmica, né? Porque tem muita gente que não gosta da saúde aqui do Canadá ou tem péssimas experiências com os médicos daqui. Eu
eu venho de uma questão de... Eu tenho ótimas experiências com os médicos que eu tive aqui. Então, assim, por mim, ter a diferença do Brasil e do Canadá, eu ainda escolheria ter aqui, entendeu? Em relação a ter menos gastos, meus médicos foram ótimos. Não tive problema com nenhum deles. Eu fiz várias ultrassonografias. Geralmente aqui faz-se menos exames, né? Se não for necessário. Mas eu conversei com o meu médico pediu mais para eu ficar mais tranquila e deu motivos médicos para isso também. Então, eu não tive muito essa questão de pensar muito de deveria ter tido no Brasil, porque eu vim para o Canadá já há mais de 6 anos, né? Então, e eu não tenho mais o meu seguro de saúde também no Brasil. Eu tô só com o daqui. Então, para eu pagar, fazer tudo particular no Brasil, acho que só se eu tivesse odiado muito o meu médico daqui e tivesse com muito medo do sistema de saúde daqui, que não era a minha situação. Eu tive 2 situações aqui, que foi a minha gravidez e a minha sogra quando ela teve um AVC e teve que ser atendida de emergência, aqui em Vernon também. E as 2 experiências foram muito tranquilas. Então, assim, mas cada um tem uma experiência própria em relação a isso. Então, eu estava tranquila porque meu médico era muito bom, muito tranquilo, muito aberto para conversar sobre tudo. Mas se você pega um médico que é muito, sei lá, você não vai com a cara do médico, o médico não está pedindo exames para você, você não está segura em relação a isso, de repente ter no Brasil talvez seja a sua questão. Agora, se você mora no Canadá e tem toda a questão de trazer essa criança de volta para o Canadá, né? Então, eu acho que é muito pessoal. Essa é uma pergunta muito pessoal. Eu não tive esse problema e nem foi uma questão na minha cabeça sobre isso. Então, Teve uma pessoa que comentou aqui, de modo geral, os médicos no Brasil só querem fazer parto pago por fora do plano. pois é. Então, a Claro. saúde do Brasil é para quem tem dinheiro, né, gente? Essa que é a questão. A saúde é muito boa para quem tem dinheiro e paga o seu seguro de saúde. Mas, enfim, eu nunca passei pelo SUS, então não sei como é que é a questão do SUS também. Mas aqui, na questão de saúde pública daqui, eu sempre fui muito bem atendida, mas eu sei de casos que não foram. Então, tudo depende. Com certeza. Muito de nada. Carol, muito obrigada. Gostei de ouvir essa história, a história da Lua. Ficou, Ela olha ficou que quietinha. Olha muito só, ela apagou obediente, de novo. dormindo, começando a acordar Comportadíssima. agora, se mexendo. Perfeito. Pronto. Foi perfeito, Kit. Então, mas foi assim, ó, calculado milimetricamente, assim, os segundos. Calculado milimetricamente os segundos. Como é que você calcula milimetricamente? Vocês entenderam, né? Então, gente, eu também queria agradecer a todo mundo que participou aqui da live, que mandou perguntas. Senta o dedo no joinha, no coraçãozinho aqui embaixo, né? Para agradecer o tempinho que ela tirou para contar a experiência dela. E eu vou deixar Então, tá bom. Gente, quem tiver pergunta sobre esse assunto, fica à vontade. O meu perfil, ele não é muito movimentado, porque eu não tenho tempo. Mas eu tô sempre checando se alguém manda mensagem ou perguntas lá, eu faço questão de responder. Pode levar um tempinho, mas eu vou chegar lá e eu vou responder. E é isso. Qualquer coisa, adiciona lá o Vem Pro Okanagan e manda pergunta lá direto para mim que eu vou respondendo todos vocês. Pronto. Então, gente, desejo a todos vocês um excelente restinho de semana, um bom final de semana e a gente se vê na semana que vem com mais lives. Tchau, tchau.